Bom dia. Bom dia. Amém. Hoje, como vocês viram aí, bastante avisos e série nova. Então, hoje nós estaremos começando mais um tema na Movimento. Nós vamos estar falando sobre Mover, que é o nome dessa série. Para quem teve semana retrasada, né, antes da Páscoa, a gente fez o culto da visão, teve batismos e tudo mais. E a gente falou um pouco sobre como nós desenvolvemos, ou qual é a forma, o modelo, né, de formação espiritual que a gente tem mirado na Movimento como proposta para que você cresça espiritualmente. As pessoas, elas precisam sair da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a autonomia na fé, ao ponto de fazerem discípulos. Mas para que toda essa roda gire, a gente precisa se mover. Por isso o nome é bem sugestivo, mover, e a gente entende que 5 movimentos são interessantes na dinâmica do reino. Existem vários movimentos onde a nossa fé pode crescer, mas a gente separou 5 principais, e esses 5 movimentos a gente colocou uma letra para cada movimento. O M significa uma coisa, o O significa outra coisa, o V, o E e o R, e vocês vão estar percebendo ao longo dos 5 próximos encontros. Então a gente chamou de mover, é um acróstico, né? Um acrônimo. Acrônimo ou acróstico? É um dos dois. E aí quando você junta, né, e forma. Então, somando a ideia do nome da nossa comunidade, mover, então é isso aí, tá bom? Só para você entender o conceito da série, que é um desdobramento, portanto, estratégico do DNA da igreja. Só que uma coisa que é legal falar é o seguinte: essa ideia e tudo que a gente tem feito como movimento é uma exegese do que o texto nos ensina e não ao contrário. A gente não baseia a igreja numa ideia humana, muito pelo contrário. A gente olha para o texto, a gente entende o texto e a partir do texto a gente é criativo para estabelecer caminhos saudáveis para a igreja. Ok? Esse é o ponto. Então serão 5 domingos. Cada domingo a gente vai falar de um movimento que vai te trazer a viver uma fé com mais intencionalidade. Essa é a proposta, com mais confiança em Deus. Uma fé madura é uma fé que você se torna uma pessoa mais crente. O que significa isso? Mais confiante em Deus. Você passa a entender mais o que Deus quer de você. Então esse é o caminho que a gente vai percorrer nesses próximos 5 domingos, tá bom? Então é sobre isso. Então, só para você entender um pouco mais e recapitular rapidinho. Então, são os pilares da Movimento, aí está a nossa missão, e a partir disso a gente segue. Então, Deus, o próximo é a cidade, certo? O encontro, tipo o que estamos fazendo aqui agora, o nosso primeiro relacionamento com Deus, certo? O próximo passo que você deveria pensar é a conexão, estar em um grupo pequeno. Nós vamos aprofundar isso durante a mensagem hoje, você vai entender o porquê são esses passos, o encontro, a conexão e depois a cidade, o serviço. Por quê? Porque você já vai estar pronto, mais maduro, com mais habilidades, mais recursos para poder se conectar melhor com a cidade. Como pastor, e talvez os mais antigos aqui de igreja, sabe que quando a gente atropela os processos, pessoas se machucam lá fora. Já participei de projetos de evangelização, de entrega de sopa, entrega evangelismo em shows, em rodeio, um monte de coisa, de vários caminhos assim. E já vi gente despreparada nesses lugares. E estando nesses lugares, essas pessoas se machucaram por diversos. É igual a gente colocar um recruta numa guerra, não dá. A pessoa precisa ser treinada. Então, tudo isso é pensado de forma orgânica para que você possa crescer na fé. Isso, de forma geral e ampla, é o discipulado bíblico, certo? Lá. Então, a pessoa chega na igreja,
um novo convertido, ele vai para um grupo de conexão, ali ele começa a crescer, voluntariado, serve na igreja, serve na família, começa a entender isso no trabalho e se torna um discípulo de Jesus, que está sendo orientado, domingo após domingo, pequeno grupo após pequeno grupo, até o ponto de se tornar um discipulador, certo? E a roda gira, ao ponto de a gente cumprir a comissão que Jesus ensina, fazer discípulos, certo? De fazer discípulos, ao ponto de se conectar com o não cristão e a roda gira. Então hoje a gente entra de fato aqui, nos 5 movimentos, para que tudo isso possa acontecer, a gente dá um passo antes, amadurece a igreja para que a igreja possa cumprir a missão. A função pastoral é essa, capacitar os santos. Então, mais do que cuidar de você, eu tenho que te treinar, vamos ser mais claros. A equipe pastoral precisa treinar os crentes. Os crentes não são treinados. E a gente vê pessoas entrando nas igrejas nos domingos, saindo e continuando do mesmo jeito. E aí isso também tem a ver com a palavra que a gente vai falar hoje. Certo? Então isso, o mover é um aspecto macro desse movimento da fé. Então o primeiro é o método de ensino. Certo? É só um resumo, depois a gente aprofunda. O que é o método de ensino? Como que Jesus ensinava? O que a palavra de Deus espera de nós para que ensinemos uns aos outros? Certo? Aqui é onde está a capacitação. E nós precisamos entender que a fé ela precisa ser ensinada de maneira prática, certo? Com profundidade. Como a gente costuma dizer, simples, profunda e excelente. Ok? Simples, profunda e excelente. Então, buscando sempre a excelência. A segunda coisa, que é a letra O, é quando você passa desse momento e vive um outro movimento, somando, né? Você vai somando as ideias, você tem uma vida de oração, uma vida de disciplina particular na tua casa, né? Uma vida de devoção, que é o momento onde você ora, você busca esse tempo intencional de devocional na tua casa, lendo a Bíblia, escutando um louvor, lendo um livro. Seria o O, certo? A terceira coisa, o V, é a parte de ministério, a vocação ministerial, ou seja, a missão em si. Quando eu venho para o culto, entendo tudo isso, vou para um pequeno grupo, tenho minha vida devocional em casa, então eu começo a entender que eu preciso ter um ministério, uma vocação. Como que eu desenvolvo? Ou qual é o meu dom, meu talento, minha habilidade? Então isso é uma forma também de você crescer a tua fé. As 5 coisas são vias para a tua fé crescer. Vir ao culto, tua fé cresce. Ter um devocional em casa, tua fé cresce. Ter um ministério produtivo, pessoal, servindo no kids, servindo na diaconia, na tesouraria, no louvor, na produção, tua fé cresce. Fé cresce porque você começa a se relacionar com pessoas. Tua fé cresce porque você começa a ver as coisas fluírem. O senso de pertencimento, de família, está aí. Vocação ministerial, certo? E aí entra o E. O E é algo que a gente não tem muito controle, mas acontece, porque Deus é soberano. É o quê? É um encontro providencial. Quando você encontra com alguém, quando Deus coloca alguém diante de você, as coisas acontecem. Então, a partir dali, a tua fé cresce, porque o inusitado, o inesperado acontece no reino de Deus também. Por exemplo, hoje fui comprar pão de queijo antes de vir para cá, e um homem estava pedindo comida. Eu falei, eu não tenho, só tenho cartão. Mas você está com fome? Ele falou, eu estou, então eu vou te comprar um pão de queijo, aí, alguma coisa para você tomar um café, me espera aqui na frente. Isso é um encontro providencial, eu não marquei esse encontro com esse rapaz. Aí fui lá, comprei, né, o pão de queijo, ali no Pérola, saí. Aí eu já falei, vou aproveitar para ensinar o Theo. Cheguei meio, Theo, vem aqui, Theo. Papai, nós vamos abençoar esse homem, que esse homem está com fome. A gente faz isso, cristão faz isso, a gente abençoa as pessoas. Tá bom, papai. Então eu fico olhando o que o papai vai fazer. Vem aqui, dá a mão, papai. Aí a gente foi, falei, entrega para ele lá. Pode entregar, o papai está com você. Ele entregou, deu para o rapaz, e o rapaz, Deus te abençoe e tal. Eu falei, você também, e tudo bem. Isso é um encontro providencial. Esse é um bom exemplo, ok? E mais do que isso, né? Um grupo pequeno também entra aqui, às vezes um visitante quando chega na igreja, e tudo aqui vai gerando em nós experiências trocadas. A gente troca experiência, a nossa fé cresce. E a última coisa é uma resposta de fé às circunstâncias da vida. Você casou, sua fé vai crescer. Seu filho nasceu, sua fé vai crescer. Seu pai faleceu, sua mãe faleceu,
a sua fé também será colocada em prova. Então são 5 dinâmicas que a gente percebe que Deus ele age para que a nossa fé cresça. Então é só um resumo para você entender. Então olha lá o que eu falei. Então a ideia é você sair da descrença e partir para a crença. A roda continua. Aí agora você precisa se tornar maduro na fé. Da crença para a maturidade. E assim, da maturidade para uma liderança no reino. Não ser líder exatamente de ministério, mas ser autônomo. Conseguir discipular pessoas, alcançar pessoas. Então a sequência é fazer discípulos, treinar discípulos, envolver líderes. Isso que Paulo fez o tempo todo. Certo? Só para você entender o conceito antes da gente entrar em tudo. Olha lá, então, é um direcionamento, capacitação, onde há uma prestação de contas, por exemplo, num grupo pequeno, e aonde você vai ao ponto de ser mais livre para trabalhar. Né? Alguém te delega algo, alguém te dá uma autonomia, e aí você flui no reino. Certo? Esse é o caminho. Então, tudo isso é o background, é o que está por trás dessa série Mover. Então, a partir daí, a gente vai trabalhar hoje o texto de Mateus 7, 24 a 27, que é a partir daí, como que Jesus trabalhava, qual que era o método de Jesus, a base nas Escrituras. Então, aqui hoje a gente vai falar do primeiro movimento, que é o M, a base sólida da fé. Mas antes de tudo é legal relembrar, né? Jesus ele ensinava como? Por meio de parábolas, não é? Por meio de exemplos práticos, profundidade, o Sermão do Monte. Inclusive aqui Jesus já está no final do Sermão do Monte. Ele já fez muita coisa e agora ele está se levantando, fechando tudo aquilo que ele já ensinou e está saindo agora para percorrer as cidades. Então vamos lá, vamos ler? Diz assim, Mateus 7, de 24 a 27, a importância de ouvir e praticar. Se você trouxe a tua palavra, se trouxe a tua Bíblia de papel, pode abrir. Se trouxe o teu celular, pode abrir. Se quiser seguir na tela também, você que é visitante, pode seguir na tela. Se quiserem ligar a luz para quem tiver com a Bíblia de papel, pode acender. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Então, já nesses 2 versículos, a gente vê claramente a proposta de Cristo para nós, onde devemos e como devemos construir a nossa casa. É claro que isso é uma parábola, isso é uma metáfora. O que significa casa? A nossa vida. Até lembro daquela canção que a gente canta, né? E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Não é assim? Nós somos a casa, onde o Espírito mora. Paulo vai falar de outra forma, ele vai falar templo, né, do Espírito Santo e tudo mais. Então, ouvir e praticar é sinônimo de construção. São 2 coisas, são 2 verbos. Ouvir e praticar. A fórmula é essa. Ou quando eu ouço e pratico, igual a uma construção sobre a rocha. É o método de Jesus, essa é a expectativa. Por quê? Porque Jesus está preocupado com quando. Quando vierem as chuvas e as inundações, a gente permanece. Então não é sobre não ter tempestades ou adversidades ou circunstâncias da vida. Elas certamente virão. Mas quando vierem, tudo vai depender do como eu construir.
minha casa. Ok? Seguindo. Agora ele coloca numa maneira contrária. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo quanto a pessoa que constrói a casa sobre areia. Quem não pratica também está construindo, isso que é interessante. Também está construindo, só que sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá. Isso é um verbo já certeiro, um futuro do presente. Cairá. Com um grande estrondo. Vai fazer barulho, inclusive. Então, são 4 versículos que é a base de tudo da nossa fé. E Jesus faz questão de falar isso no final do Sermão do Monte, você já percebeu? Para deixar bem claro o que ele queria. Porque ele estava falando um monte de ensinamentos. Então ele fala, então agora galera, presta atenção. Então, quem ouve só não basta. É preciso praticar. Feche teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos essa manhã. E nós te louvamos porque a tua palavra foi lida. E nós precisamos que ela faça diferença nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Cuide da gente, cuide da nossa vida. Pai, que essa palavra gere em nós frutos dignos de arrependimento nessa manhã, nessa hora. Fica conosco, é o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Construir sobre um alicerce firme. Olha essa foto, imagina você comprou ali, um apartamento de frente para o mar, ali, Miami Beach, e é mesmo ali, Miami Beach, de frente para o mar, perfeito, lindo, uma arquitetura moderna, enfim, tudo muito bem planejado, do seu gosto, do teu jeito, e tudo está funcionando muito bem, certo? E por anos, até que as paredes começam a trincar. Alguma coisa começa, de repente, dar errado, e de repente se ouve um grande barulho sem aviso prévio, e tudo se desmorona. Essa é a foto de uma tragédia que teve na Flórida em 2021. Ficou conhecida como a tragédia de Surfside. Um prédio de 12 andares caiu, desmoronou, metade dele caiu. Em 24 de junho, dezenas de pessoas morreram. No Chaplin Towers South, ali a fonte do G1. O que causou a queda, gente, não foi a estética. Não foi a cor da parede. Minha igreja é parede preta. Minha igreja é parede rosa. Isso pouco importa. O fulano é careca. O fulano tem Rastafari. Pouco importa. A estética não derruba uma casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O externo não derruba ninguém. O externo é só o externo. E a gente, como cristãos, a gente precisa entender isso. Pode ser de alguma forma estratégico, você deixa bonito, você consegue trazer um revestimento, ok, mas o importante, o que aconteceu para esse prédio desabar? Foi o alicerce. E diz a reportagem que esse alicerce ele já estava comprometido por anos. Nunca também é do dia para a noite. A não ser que venha um míssil, e destrua tudo. Mas isso fala muito sobre nós. Sobre como que é a dinâmica do ser humano. E o prédio caiu. E assim, às vezes, a gente cai também. E o texto vai dizer, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela
caiu e grande foi a sua queda. Paulo vai dizer também, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Tiago, a carta pastoral também vai falar sobre isso. Paulo vai falar em outras dezenas de textos a mesma ideia. Cristo fala nos evangelhos sobre isso. E aqui em Mateus capítulo 7, o que a gente está vendo é que você pode até construir uma vida bonita aos olhos dos outros. Você pode até usar uma roupa de marca bacana aos olhos dos outros. Você pode ter um carro bonito, você pode ter uma casa bonita. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha prima nos Estados Unidos, e aí a gente conversando, ela é adventista, e ela toda até um pouco indignada com algumas coisas. Nossa, porque a gente não usa ouro, não gosta de usar o ouro e coisa e tal. Obrigado. E não usamos ouro e tal, mas as irmãs vêm com bolsa da Louis Vuitton, não faz sentido para mim? Eu falei, faz sentido o teu raciocínio, não faz sentido o externo. E às vezes a gente tem posturas assim. Jesus também vai falar sobre a gente olhar os problemas dos outros e não peneirar o cisco que está nos nossos olhos. E aí isso são desdobramentos de uma vida que só está pensando no externo. Aonde você tem construído, ou melhor, onde você tem construído sua vida? Na rocha? Ou na cultura? Ou numa areia da cultura, na areia das emoções, talvez até na areia movediça do próprio ego? Onde você tem construído a tua casa? Veja, o problema não é a tempestade. A gente precisa tirar o foco de um equívoco. O problema não é a tempestade. O problema é o alicerce. A tempestade ela vai vir mais cedo ou mais tarde. É isso que Jesus está ensinando. No mundo tereis aflições. A tempestade vai vir. E se você não tiver um alicerce, você vai se frustrar. E por isso que muitas pessoas estão frustradas com a igreja, com pastores, porque nunca ensinaram que o problema é o alicerce. O problema é a tempestade. Você não teve fé, você não orou, você não jejuou, você não fez a corrente dos 380 pastores, você não entregou cesta básica, você não colocou sal grosso, deixou o chinelo virado de ponta cabeça e não sei o quê. E as pessoas acreditam nisso, the king, the power, não sei o quê. E a gente vê um monte de gente sendo enganada em pleno século 21. Por quê? Porque a tempestade está vindo de todos os lados. E os crentes não têm alicerce. E por isso que eu falo, a gente precisa pregar o óbvio. O óbvio. Esse é o problema da nossa geração. As pessoas são movidas por sensações. Deu um friozinho aqui na barriga. Jesus está aqui. Uau, recebi algo. Tem um anjo aqui. Gente, está virando um picadeiro o púlpito. Está cheio de palhaço aqui em cima. E Spurgeon vai falar isso. Dos palhaços entretendo os bodes. E qual é o problema? Não tem alicerce. Aí a gente vê um monte de livro para lá, para cá. A igreja é opressora, a igreja... Não. É os crentes que não são mais como de Bereia. Porque se você ouve alguém falando uma borracha lá, você já para de ouvir na hora. Você já questiona na hora. Por quê? Porque você tem fundamento. Então tudo isso, vozes, heresias, tudo isso são tempestades. Mas não só isso, podem ser problemas também da vida. Tudo que acontece pode ser uma tempestade. Às vezes uma tempestade num copo de água. Às vezes um grande furacão. Mas a questão é como está o alicerce do seu coração. Consegue entender?
Jesus chama a gente para viver sobre um fundamento sólido. Essa é a expectativa de Cristo. Todo mundo quer milagre, todo mundo quer prosperidade, dinheiro, e as pessoas estão se aproveitando disso, né? Nesse emocionalismo do mundo gospel. Isso é um grande problema. Eu lembro quando eu entendi pela primeira vez Mateus 24:4, quando Jesus vai falar assim, eu lembro até que era na versão revista e corrigida, que é mais velha de igreja, acautelai-vos. Eu queria entender que verbo é esse, né? Acautelai-vos. E falava assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque nos últimos dias muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganariam poucos. Muitos. Em meu nome, olha isso, gente, expulsarão demônios. Olha isso. Então, quem é contra o Senhor também vai fazer sinais nos últimos dias. Uma pessoa falou outro dia para mim, estava lá, tal, sou católica, minha filha estava na igreja católica e tal, e a santa chorou. Você acredita? Eu falei, é passível de dúvida, mas pode acontecer. Aí o negócio foi engrossando, aí eu cheguei nisso. Falei, nos últimos dias, até quem não é crente vai fazer sinal. É bíblico. É bíblico. Aí tem os crentes que são sensacionistas, é pior ainda, porque não vai acreditar nem em Deus e nem no diabo. Porque o diabo também vai fazer sinal. Aí ele não acredita nos milagres que Deus faz dentro da igreja, não vai acreditar no que o diabo está fazendo também. Tudo é bíblico. Tudo isso pode ser tempestades. E como que está o alicerce da nossa vida? Nós precisamos resistir na direção certa. Nós precisamos entender qual é o direcionamento. Resistir aos ventos da cultura, às tempestades da alma, aos abalos da vida. Como? Uma fé sólida. Presta atenção aqui. Aí eu peguei uma foto do prédio do lado. Olha lá. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Pode vir o que vier. Não vai cair. Não vai ceder. Não vai. Não vai. Essa é a expectativa, aqui é a conclusão do Sermão do Monte, como eu falei. Jesus quer formar esse tipo de discípulo em você. Que aguente pancada. Entendeu? Jesus quer que você seja um discípulo que aguente pancada, que aguente tempestades. Essa é a expectativa do Senhor sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre quem você discipula. Vamos lá. Um resumo. Ouvir e praticar, você vai permanecer. Jesus nos ensina que a verdadeira fé não é só ouvir. É obedecer. Olha só. Ouvir e praticar é construir sobre a rocha. Já está ali, Jesus. Certo? Obedecer aos mandamentos de Jesus, aplicando dia após dia. Então o que acontece com a sua fé? Ela cresce. O problema da gente ser imaturos é porque a gente não aplica o que a gente lê, o que a gente aprende. Até podemos dizer, será que aprendemos? Porque a gente aprende fazendo muita coisa. E não apenas vendo ou ouvindo. Então a nossa fé cresce quando eu pratico. Praticar aquilo que eu ouço é construir sobre aquilo que Cristo é. Entende? Dia após dia. Essa é a diferença entre desabar e permanecer. Que são as consequências do texto. Uma fé sobre a areia é desabar. Certo? Então esse é o primeiro movimento de uma fé crescente. É uma vida de obediência
aplicando a palavra. Agora você consegue entender por que eu falo que é importantíssimo você estar num pequeno grupo? Porque no pequeno grupo a gente vai trabalhar mais a aplicação do que a gente está falando aqui agora. Você vai para um pequeno grupo, lá há um momento de discussão. Há um momento de você abrir o teu coração e trocar ideias, experiências. Então você cresce ainda mais, você aprende ainda mais, você vai além, certo? Olha só abro aqui um parênteses para você entender o que eu estou querendo dizer. O William Glasser, ele vai chamar isso, quem é da área aí da didática, vai entender que existem maneiras da gente reter o conhecimento. Por exemplo, 10% de retenção acontece quando a gente ouve algo. Então eu retenho 10% só daquilo que eu ouço. Se ouvíssemos de repente só um podcast, uma palavra, simples assim, 10%. 20% de retenção se eu ler. Consegue perceber? Se apenas lêssemos a Bíblia, 20%. Já aumenta para 30% de retenção quando a gente vê. Quando o seu filho te vê lendo a Bíblia, te vê cantando, te vê levantando as mãos na hora do louvor, se rendendo a Cristo, te vê fazendo o que eu fiz hoje, dando um pão de queijo para alguém que estava com fome. Está vendo? É o exemplo. Certo? Um culto talvez com slide, já tem mais coisa. Você não está só ouvindo, você está vendo. Então, isso aqui é proposital, é para que tenha mais retenção. Se você vai a um culto onde a pessoa só fala o tempo todo, você vai ter menos retenção do que um slide. E isso vai continuando. Agora, olha lá, quando você vê e ouve um culto completo, por exemplo, já estou aplicando, para você entender, um culto completo com louvor, com adoração, com palavras, com vídeos, gera uma experiência mais completa de retenção de conteúdo. E continua. Aí você vai para um pequeno grupo, para um grupo de conexão. Aumenta para 70% aquilo que você vai reter. Você vai lembrar mais. Você vai guardar mais. E isso não para. Se você praticar, então, que é exatamente a proposta de Cristo, praticar, lá no final, sobra para 80% quando você obedece no dia a dia a palavra. Consegue entender? E no final, quando você se torna um discipulador, quando você ensina, você aprende ainda mais. Quase 100% de retenção. Quem ensina aprende mais ainda. Quem ensina aprende muito mais. Então, você tem um culto dominical, o encontro, é um começo. Você vai para um pequeno grupo, você expande, você aprofunda. E agora, quando você vive o discipulado e uma vida prática, você passa adiante todos os ensinamentos, você começa a moldar o outro, mas você é moldado também. A experiência do outro também te molda, o testemunho de vida, de fé. Então isso é muito bom, isso tudo vai selando a expectativa de Cristo sobre nós. Então fecha aí, e só para você ter um resumo. Essa é a ideia do Glasser, né? 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, até chegar nos 90%, 95%. É assim. A gente precisa ser intencional. Senão a gente não cresce. A expectativa é que você amadureça a tua fé, que você cresça. Então, voltando aqui no texto, os versículos 24 e 26, vai falar sobre dois aspectos. Primeiro, de duas pessoas, certo? Ambas ouvem. Ambas ouvem. E também, ao ouvir, se estabelece duas diferentes bases, a rocha e a areia. Mas a diferença está aqui. Certo? Um pratica, a outra pessoa ignora. E então, a rocha e a areia significa o quê? Obediência à palavra de Cristo, e a areia significa uma fé superficial.
sem submissão real à vontade de Jesus. Pessoas que vêm para o culto, pessoas que até conhecem, que até colocam a musiquinha. Tinha uma época que estava na moda ser evangélico. Todo mundo era evangélico, né? Mulher que saía na capa da Playboy era evangélica, os jogadores de futebol de gandaia, tudo era evangélico, tudo era a moda evangélica. Agora está na moda ser um bandista, você percebeu que inverteu? Então, o ser humano ele é carente de pertencimento. Mas os evangélicos estão dando tanto na canela que agora acho que é melhor ser um bandista que está mais na moda. Fé superficial, nominalismo. Eu sou, é nada. Você é, se você praticar o que Jesus pediu, aí você é um discípulo. Então perceba, a partir dessas duas perspectivas, teremos duas consequências: permanecer ou cair. Olha o que o Dietrich Bonhoeffer vai dizer. Não há verdadeiro discipulado sem obediência. Não existe. Ouvir sem obedecer é zombar de Cristo. Ouvir sem obedecer é zombar de Cristo. Aliás, tem um livro muito bom dele que chama Discipulado. Pode ler. Talvez, na minha opinião, é um dos melhores livros dele. Discipulado do Bonhoeffer. Tá? Então veja, o teste da sua fé não está no culto. O teste da sua fé é lá fora. É no dia a dia com a sua família, no trânsito, com o teu chefe. Lá que a tempestade vai vir. Aqui dentro é raro. É lá que você vai ver se você vai permanecer ou se você vai desabar. É lá fora. Aqui dentro é tudo muito bom. É tudo muito bonito. Jesus está dizendo para nós, gente, que tem gente que acha que está firme. Vocês estão percebendo o que Jesus está dizendo? Tem muita gente que acha que está construindo uma casa sólida, mas não está. Então hoje eu quero que você entenda que você precisa sair da dúvida. E de fato lembrar que você precisa construir sobre a rocha, praticar. Não é mais sobre ouvir. Você já tem ouvido, já tem tempo. A questão é o que você precisa voltar a praticar, voltar a obedecer, voltar a fazer. Voltar. Porque senão a tempestade vai vir e você não está firme. Olha que Jesus, inclusive, vai dizer em João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. Quer dizer, se a gente não obedecer, não praticar, a gente sequer somos discípulos. A gente acha que é, mas não é. E infelizmente tem muita gente achando que é discípulo, achando que é pastor, achando que é apóstolo. Tem um monte de gente achando um monte de coisa. E o duro é quando tem um monte de crente achando que isso é verdade também. Aí que é mais duro. Que não consegue ter o discernimento de perceber o que é verdade e o que não é. Então olha só, não há fé sólida sem prática. Não há movimento espiritual autêntico, genuíno, certo? Sem fundamentos na palavra. Não tem. Vai cair o prédio. Vai cair a tua vida. Em Minas vai dar com os burros na água. Vai azedar a boca da mula, né? Eles falam assim também. Infelizmente, são verdades que a gente precisa dizer. Se você não praticar, não adianta. Jesus é a rocha. E isso nunca vai mudar. Lembro de uma música do Resgate, né? Ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Ele é a minha sombra, a minha direita. Tá. Jesus é a nossa rocha.
Jesus é a nossa rocha. Então aprenda que ele não ensina a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o exemplo que nós devemos copiar. Ele é a própria verdade. Olha o que o profeta Isaías vai dizer. Eis que ponho em Sião uma pedra. Pedra já provada, preciosa, angular, firmemente colocada. Aquele que crer nela não será abalado. Rocha. Fundamentado sobre quem Cristo é, a verdade. Pedro depois vai falar sobre isso, não é? A pedra angular. Jesus é o fundamento de tudo. De tudo. Isso todos os profetas falaram, os apóstolos falaram, ele mesmo falou sobre esta pedra eu construirei minha igreja. É que as pessoas não entendem ali a questão do grego, aí fala que foi Pedro, né? Primeiro Papa. Não. Pedro, sobre esta pedra, não é sobre você, sobre mim. É o fundamento da igreja. Ele não apenas ensina, ele é. Jesus venceu a maior tempestade. E aqui a gente aponta para a grandeza de Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. A tempestade veio na vida do Filho de Deus, mas ele tinha um relacionamento com o Pai. Jesus, gente, ele veio em humanidade, de forma humana. Jesus, ele abdicou. O que vai dizer lá em Filipenses 2? Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou à forma humana. Jesus, ele nunca legislou, vamos dizer assim, em causa própria. Nem vou falar disso, né? Mas é mais ou menos isso. Foi sempre pensando no outro, em nós. Consegue perceber que isso é ensino verdadeiro? Jesus venceu o pecado e a morte, para que hoje pudéssemos permanecer nele. E isso é maravilhoso, isso é o Evangelho. É assim que a nossa fé cresce, quando a gente percebe quem Ele é, o quão verdadeiro Ele é, o quão precioso Ele é. Esse é o nosso mestre. Então guarde aí. Primeira coisa, não trate a palavra como uma sugestão. Pare de tratar a palavra como uma sugestão. Ah, se der, eu faço. Ah, Jesus foi muito duro aqui, acho que eu não vou fazer não. Ah, Paulo falou tal coisa ali, mas acho que não se aplica hoje, como alguns teólogos falam. A palavra de Deus, ela é divina, toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para exortar, para corrigir toda Gênesis, Apocalipse. Então, se falarem algo diferente disso, rejeite. Toda a palavra de Deus, ela é útil e proveitosa para nos corrigir. Então, se eu começo a achar, isso serve, isso não. Isso é bom, isso não é bom. Eu deixei de ser cristão protestante e virei católico. A igreja está acima da Bíblia. Não. A Bíblia está acima de qualquer homem, de qualquer pensamento humano, de qualquer magistrado, de qualquer um. A Bíblia é soberana, a palavra de Deus, Jesus é a própria palavra. É isso que as pessoas não entendem. Ele é o verbo que foi encarnado e que se revelou. Não trate mais como uma sugestão. Acate cada vírgula dessa palavra. Viva, obedeça. É a primeira coisa. Ouça com reverência. Jesus está falando, se você ouve e não pratica, você é tolo. Não sou eu que estou falando. O próprio Jesus, o Filho de Deus, está falando, você é um tolo se você não praticar o que você ouve. Tolo. Não sou eu que estou dizendo.
Eu posso ser um pastor, e quando eu não pratico, eu sou um idiota, um tolo. Uma segunda coisa, então, é obedecer com humildade. Com humildade. A gente vê muita gente soberba. Muita gente. Tenho teologia. O cara já anda assim, né? Eu fiz teologia, não sei na onde. Eu já li o livro, não sei de quem. E tal. Virou um gnóstico moderno. Que acha que o conhecimento vai te salvar. Não vai. Vai te deixar arrogante. É exatamente os fariseus da época que Jesus vem e quebra os joelhos deles, porque eles estavam arrogantes, achavam que sabia de tudo, achavam que estavam construindo sobre algo sólido e não estavam. Estavam construindo uma fé sobre muito moralismo e legalismo. E Jesus falou, olha, não é assim. Vocês ouviram o que disseram, mas eu estou dizendo que tem que ser assim. Tudo que falaram lá atrás, interpretaram de forma equivocada. Eu sou o verdadeiro exegeta das Escrituras. Aliás, eu fico imaginando, né? Se eu fosse escrever o The Chosen. Aliás, tudo que está escrito fui eu que soprei ao coração humano. Seus raça de vibra. Aí eu ajustaria para ficar bem hollywoodiano. Então a gente tem que perceber que o próprio Cristo é a Escritura. Se eu rejeito parte, eu estou rejeitando o próprio Cristo. É isso que o Bonhoeffer vai dizer. É ofender quem Ele é. É dizer para Ele, olha Cristo, olha Senhor, tudo que você escreveu aqui, algumas coisas eu gosto, mas algumas coisas eu não gosto. Então, eu acho que o Senhor, não foi legal isso aqui que o Senhor escreveu. Às vezes as pessoas vivem assim. Dizendo para Jesus que Ele foi incompetente em alguns livros, em algumas coisas que Ele escreveu. Percebe como às vezes a gente é tão ousado, inclusive, até em pensar essas coisas? E uma terceira coisa também, para a gente pensar é, não mude a base da sua vida. Quem não tem Cristo está todo o tempo mudando. Agora eu acho que o que vai me salvar é eu estudar psicologia. Não, agora o que vai fazer eu melhorar minha vida, eu vou começar a ler Kant. Vou começar a ler Foucault. Vou começar a gostar mais de filosofia. Eu vou numa palestra do Cortella, vai mudar a minha vida. Eu vou no Legendários, agora está na moda. Eu vou subir a montanha. E as pessoas começam a idolatrar ferramentas. Começam a idolatrar métodos. Começam a idolatrar coisas que só são ferramentas. Só isso, mais nada. Quiser pagar para eu ir no Legendário, eu vou. Eu não vou pagar do meu bolso para ir, não. Eu vou. Acho que deve ser legal. Já tive amigos que falou que é legal. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é sobre criticar ou não criticar. É a gente tirar o foco daquilo que não é o foco. O foco é Cristo. O foco não são encontros. Tem gente que vive de acampamento para acampamento e achando que a vida dele vai ser melhor porque ele foi num acampamento tal. E fica de acampamento em acampamento. Todo acampamento de carnaval. Quem já teve amigo assim? Eu tive amigo que na época de adolescente, eu só encontrava o cara no carnaval. Lá em Mogi Guaçu chamava acampamento Shekinah. A pessoa não aparecia na igreja o ano inteiro, mas tinha um acampamento de carnaval, o cara estava lá. De mochila, levava até a Bíblia. Estava lá. Então de carnaval em carnaval, de acampamento em acampamento. Não aparecia na igreja, mas estava lá. E essas coisas modernas que a gente está vendo, é tudo a mesma coisa, só mudou o método, só troca a forma do produto. Aí o pastor está falando que não é bom ir em acampamento. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente parar de idolatrar programas. A gente tem que voltar a olhar para Jesus. Certo? Então, por isso que eu falo, aí as pessoas começam a mudar. Vem uma tempestade, então muda a base. Aí o que a pessoa faz? Muda de igreja. O problema é a igreja. O pastor, já ouvi isso. O Bruno fala muito sobre o pecado, não quer mais na movimento. Eu falei, então, glória a Deus, vaza. Se você não quer ouvir sobre o pecado, você não quer mudar de vida. Vai ouvir o David Leonardo, vai ouvir outros caras aí. A gente precisa ser fiel ao Evangelho.
E outra, a gente não precisa estar aqui para desagradar, a gente não quer desagradar por desagradar, a gente não quer lacrar, a gente quer falar do Evangelho. O Evangelho, ele nos incomoda, ele mexe com o que a gente é. O Evangelho nos tira do comodismo, da nossa vidinha de pecado de estimação, de sermos acariciados. Semana passada a gente viu, logo na sequência do domingo de Ramos, da entrada triunfal, Jesus meteu o pé em tudo, os caras estavam vendendo, fazendo comércio no templo. Jesus virou as mesas dos cambistas. Na sequência, na terça, ele falou: seus raça de vibra, seus sepulcro caiado, vocês são lindão por fora, podre por dentro. Jesus, esse é Jesus, que confronta. Porque o pai corrige o filho que ama. Se você quer mudar, você vai apanhar mais do que você vai ser alisado por Deus, pode ter certeza. Quando você lê a Bíblia com o coração assim, Senhor, me arrebenta, aí você vai ser igual o vaso nas mãos do oleiro. É assim a vida do crente. Tem vezes que eu estou sozinho aqui na igreja, aí eu apago a luz, deixo só uma luzinha azul ali, fico eu ali, boto um louvor, fecho a porta, vou orar. Aí eu falo só assim para Deus: Deus, me arrebenta essa semana que eu estou precisando. E ali Deus me arrebenta. Mas é meu tempo com Deus. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa parar e falar assim: Deus, arrebenta comigo. O que eu preciso ser melhorado? Que área da minha vida o Senhor precisa mudar? Eu preciso mudar, gente. Eu estou falando para vocês, eu sou pastor, eu não sou perfeito. A gente está aprendendo juntos, a gente vai ouvindo a história um dos outros. E eu não julgo a história de ninguém, porque às vezes a gente não conhece o passado das pessoas. Tenho aprendido isso. Nós precisamos aprender sobre isso. Sabe? Então pare de ficar pulando de galho, para de ficar querendo mudar a base da sua vida. A tua base se chama Jesus. A tua rocha é Cristo. Esse é o ponto. E vem a pergunta, então, qual é a base da sua vida hoje? Você está ouvindo e obedecendo ou só ouvindo? Pensa aí. Qual é a base da sua vida? Qual é o alicerce? Você ainda continua crendo que Jesus é o Filho de Deus? Você ainda continua crendo que Jesus é capaz de fazer o impossível na sua vida, na sua história? Você ainda continua crendo que Jesus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você está sonhando, orando? Você continua crendo que Jesus pode reverter a tua condição financeira? Você continua crendo que Jesus pode melhorar a tua saúde? Você continua crendo que Ele é capaz de transformar o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu chefe? Você continua crendo que Ele pode, inclusive, te usar para isso? Isso vai dizer muito sobre como está alicerçada a tua fé. Agora imagina, né? Depois de tudo isso, lá na frente, tudo se desenrolando, jamais vou te abandonar, Jesus. Pedro, jamais, jamais. Onde o Senhor for, eu vou atrás. Pode ir que eu vou atrás. Pedro, deixa eu falar uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Agora imagina, o cara tinha andado sobre as águas, tinha feito tanta coisa. Imagina nós, gente. Você começa a perceber o quanto a gente é pequeno. Estou dizendo que Pedro era superior a gente, não, mas Pedro estava ali vendo, testemunha ocular, participando do milagre. Era um privilégio. Veja como a gente precisa estar alicerçado na palavra. Buscar a palavra, buscar o Senhor. Continuar crendo que Ele é poderoso para fazer, para nos transformar.
A maior tragédia não é passar pela tempestade, é não ter base quando ela vier, quando ela chega. Aí é uma tragédia. Aí a vida acaba. Aí o problema é o pastor, aí o problema é o outro, aí o problema é a esposa. Ah, mas o fulano, não é? E é muito comum, porque como não tem base, tem a cara de pau de culpar o outro. É normal, eu vejo muito isso. Ah, mas eu acho que não está certo algumas coisas na igreja. Tá bom, primeiro que ninguém pediu sua opinião. Você vem, ouve a palavra de Deus, deixa Deus transformar a sua vida, e quando você estiver maduro para conversar, a gente senta e conversa. Para você que está na igreja e não pratica, volte a obedecer. Volte a obedecer. Para você que está começando, que não sabe como construir sua vida, faça de Jesus o alicerce da sua história. É aqui que começa tudo. Não adianta eu querer construir o Burj Khalifa se eu não tenho estrutura para isso, se eu não tenho alicerce para isso. Não adianta. Não dá. Não dá. Abaixa tua cabeça, vamos orar.